Olá, amigos do esporte de Guaxupé de toda a região. Forte abraço a todos. Bom dia. Estamos chegando e iniciando pela Clube 106,5 FM de Guaxupé, mais uma edição do Panorama Esportivo. Notícias locais que rola pelo Brasil e pelo mundo afora. Tudo isso e muito mais, vocês conferem conosco hoje, 19 de março de 2022, sábado. Panorama Esportivo contando com um oferecimento de Gráfica Palos e Nelsinho Calhas. Panorama Esportivo, o que vai pelo esporte da cidade e região. Informação, contradição e credibilidade. Panorama Esportivo, a partir de agora. Clube FM de Guaxupé e o Panorama Esportivo. Tudo bem, Rafael Zayati? Bom dia. Fala, João Augusto, bom dia a todos os amigos ouvintes do Panorama Esportivo. Sabadão com definição dos clássicos do final de semana. Temos aí também os campeonatos estaduais chegando na grande reta final e, claro, com muito esporte local. Mas hoje eles voltaram do sorteio da Champions League. Ontem estava o Marcos Salomão, Aloysio Coelho e Paulo Júnior. O único que ficou para trás foi Paulo Júnior. Vai saber onde ele está. Não é isso, Marcos Salomão? Bom dia. Perdeu o voo, Rafael. Bom dia, Rafael. Bom dia aos amigos da bancada. Bom dia aos ouvintes do Panorama Esportivo e da Rádio Clube. O que ele estava fazendo para perder o voo, hein? Sabe-se Deus, rapaz. Sabe-se Deus. Aloysio Coelho, bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia aos amigos de bancada. A todos os ouvintes da Clube FM e de toda, não só de Guaxupé, mas de toda a região. Com relação ao Paulo Júnior, ele parece que está fazendo uma intermediação na junto ao Abramovich, junto à negociação do Chelsea. O prazo era ontem, então por isso que ele ficou. Eu acredito que o Abramovich deve ter segurado ele por lá. Empresta uma grana para nós, Paulo Júnior. Vamos lá, João Augusto, começando com o esporte local. O que temos para hoje? Tá aí, jogo amistoso pela categoria 60. Aconteceu aí na noite de ontem lá no Guaxupé Country Club. As duas equipes se preparando, montando, se ajustando, para aí a competição. E o Guaxupé Country Club bateu o Beira-Rio de Guaranésia por 6-2. Os gols do Guaxupé Country Club, o endiabrado Vicente marcou 4 gols. Adalto e Joaquim completando aí para o Guaxupé Country Club. Para a equipe do Beira-Rio, o Paulão Beisola cobrando pênalti e o Gilmar. Claro, como nós falamos, as duas equipes se preparando, O time do Guaxupé Country Club 60, comandado aí pelo Matheus Sayer, o técnico, o treinador, ele colocou em campo aí a seguinte constituição: Mauro Gil, depois entrou Danilo, Sérgio, taxista, grande abraço ao Sérgio, taxista na direita, depois entrando o Zé Rubens, Lúcio, na zaga, Lúcio e o Coca-Cola, e na esquerda, lateral esquerda, aí o presidente Celso Peroco. Meio campo, Marquinho, Embrise, Adalto e Luizão. Na frente, Vicente e Joaquim. Entraram aí no segundo tempo, aí o Gordinho, o Zé Rubens, eu também estava presente, dando aí o apoio a toda a galera aí do Guaxupé Country Club. Também parabenizando o Beira-Rio lá de Guaranésia, o técnico Paína. Quem não se lembra do Paína, jogou na Sociedade Esportiva Guaxupé, jogou em vários clubes, jogou em Portugal também. E o Beira-Rio jogou com Cureca, depois entrando Magic Click, Tião Guimarães, Ayrton, Nerinho e Cambito. Meio campo tinha Quincas, Moretti, que joga muito Moretti, Ademir e Gilmar. Na frente, Paulão Beisola e o Miguel Garçom. Entrando também no segundo tempo, aí o João Carlos, o Pimenta, o Josuel, taxista, um grande abraço ao Josuel, o Baianinho, O Baianinho é o pai do Tuia. Então aí foi um jogão de bola lá no Guaxupé Country Club. Boa arbitragem aí do Oswaldo, Oswaldo conhecido aí no meio esportivo, o Gago, fazendo um bom trabalho, um trabalho muito eficiente, muito seguro aí na arbitragem. Tá aí, parabenizar o pessoal lá de Guaranésia, sob o comando do Paína, entenderam, que o Guaxupé Country Club é um time muito bem ajustado, um time muito determinado, arrumado pelo técnico aí, o Matheus Sayer, e tem um bom time lá, o Beira-Rio. Só que o momento do Guaxupé Country Club no jogo foi muito eficiente, muito seguro, vencendo aí por 6-2. Grande abraço a toda a galera aí de Guaranésia.
Dando sequência, atenção, OAB Unidos da região joga hoje na cidade de Jacuí. Atenção aí, os dirigentes da OAB Unidos da região, aí o Marcos, o Benê também, aí o Rogério, Tilico, o Batata e o Preguiça está pedindo para que seus atletas não se atrasem e a saída será às 14 horas do local de costume aqui do posto de gasolina do Taboão, ok? Claro, a delegação viajando até Jacuí, jogo programado para as 15 horas. Grande abraço a toda a galera da OAB Unidos da região. Rodada dupla hoje no campo do Mojana, logo mais pelo Quarentão, 15 horas, Mogiana e Cruzeirinho de Monte Santo de Minas. Pelo Cinquentão, 17h15, Mogiana e Iala Esporte Clube de Guaranésia. É um comunicado aí do Henrique, diretor de esporte do Mogiana. A bola rola também hoje, nesse sábado, 16 horas, lá no campo do Jardim Orminda. O time aí do Bombas, lá do Tales, de Muzambinho, jogando com o Jardim Orminda. E o Jardim Orminda e Bombas Futebol Clube aí de Muzambinho. Abraço ao Tales, também ao Zé Benedito, toda a direção do Jardim Orminda. Ainda hoje, sábado, às 17 horas, atenção, um jogo programado para as 17 horas no Carlos Costa Monteiro. A Academia Consent, aí do Cezinha, e o Delta Futebol Clube. Esse jogo será realizado às 17 horas. Claro, depois tem o jogo do Cinquentão. Então, um jogo programado para as 17 horas. Dando sequência amanhã lá no campo da Vila Campanha, tem o treino costumeiro do Master Clube Vila Campanha. Abraço a toda a galera, ao Alexandre, Tupete, todos os associados do Master Clube Vila Campanha. Jogão de bola também acontece lá no campo do bairro Santa Cruz. Amanhã, 10 horas, Unidos do Parque 2 e Fazenda São Domingos, lá de Muzambinho. Seu Ismael, seu Cícero, né? Passou pra gente, cortou a grama do campo, tá bonito o campo. E amanhã recebe a Fazenda São Domingos, lá de Muzambinho. No campo do Mojana também, amanhã de manhãzinho, tem o coletivo do Bengala. O comunicado do Reginaldo Azevedo, diretor de esporte do Bengala. Também amanhã no campo do Pangaré, às 8h30 da manhã, pelo Quarentão. O Pangaré, Associação Atlética Pangaré, recebendo o Resenha Futebol Clube do Diguita. As duas equipes se preparando para o próximo Quarentão, que está aí para chegar. Em Arceburgo, campo da Associação também amanhã, 9h30. Juventude de Arceburgo e Paulinho Esportes aí de Guaranésia. Informações do seu Coelho, representante aí do Paulinho Esportes de Guaranésia. Dando sequência, Campeonato Regional Cinquentão de São Sebastião do Paraíso. Organização e elaboração do Zé Roberto. Todos os dias sintonizados na clube, ouvindo Panorama Esportivo. 2 jogos hoje, sábado, e um complemento amanhã. 15h30 no campo de 1º de maio, hoje, sábado, União de Paraíso e Guaranésia. Também 15h30 lá em Pratápolis, Independente do Carmo do Rio Claro. Completando amanhã, 10 horas da manhã, no campo 1º de maio, Altinópolis e Bengala. Bengala representando a cidade, fazer uma boa campanha. Altinópolis está na ponta, está na liderança, utilizando aí vários jogadores, ex-jogadores profissionais, essa equipe lá de Altinópolis. Aí a gente agradece ao Zé Roberto, passando para nós todos os detalhes da competição. Segundo o Campeonato Regional Cinquentão, aqui de Guaxupé, a bola rola pela segunda rodada com um jogo hoje, completando amanhã no domingo. Hoje, 15h30, no Carlos Costa Monteiro, Guaranésia Meditec contra Itaiquara. Amanhã, completando a segunda rodada, 8 horas da manhã, Guaxupeanos, Britamil e 27 de Itapiratiba. Grande abraço ao pessoal de Itapiratiba, ao Belega, pessoal todos ouvindo aí o Panorama Esportivo. Zé Eduardo, abraço ao Zé Eduardo, ex-zagueiro da Sociedade Esportiva Guaxupé, jogou no Campeonato Mineiro, primeira divisão, Uberaba, Uberlândia, Caldense, assim vai, Cruzeiro. E o Zé Eduardo vestiu com muita glória aí a camisa da Esportiva, sempre ligado no Panorama Esportivo. Fechando a rodada, também amanhã, 9h45, Rio Pardo, Embalagem e Tequila Bar do Fabinho. Está folgando na rodada o Cabo Verde. Tá aí, Rafael, é que nós tínhamos, né? De notícias locais, municipais, também regional aí, o esporte. A gente deseja a todos as equipes
Boa sorte e sucesso nas suas empreitadas esportivas. Ô João, aproveitando aqui, assunto local também, o Zé Roberto ligou aqui pra gente para mandar um abraço pro Zé Quirela, que é aniversário dele hoje, hein? O grande abraço ao Zé Quirela. Zé Quirela é aquele ponto ofensivo, joga do lado direito, quebrador de linha. Não é a linha do trem, não. O Zé Quirela, jogar a bola nele é velocidade. Ele vai pra cima. Grande abraço ao Zé Quirela, que Deus dê bastante. Titular no seu time? Titular, o Zé Quirela, ele faz parte aí do pessoal da Vila Campanha, né? Do Master Clube. É jogador que vai pra cima, jogador tá meio fora de forma. Mas meio? É muito tempo. Meio, você está sendo modesto. Tá bom. Grande abraço, que Deus conserve, dê bastante vida, saúde e paz aí para nosso grande parceiro Zé Quirela. Exatamente, aquele abraço. Aquele abraço. Bom, saímos assim do esporte local, bora falar então de campeonato carioca. É o mais rapidinho, porque tem apenas um jogo importante pra gente aqui. Vamos ao jogo e também falando da Taça Rio. Tá aí, né? É o jogo da volta, campeonato carioca. O jogo acontece amanhã, às 16 horas, Flamengo e Vasco da Gama. É o chamado jogo da volta. Lembrando que já houve o primeiro jogo, Flamengo bateu o Vasco da Gama por 1-0, gol do Gabigol. E no outro jogo, no caso a outra semifinal, acontece apenas na segunda-feira, entre Botafogo e Fluminense, onde daremos mais detalhes. Bom, aí sim, isso aí a gente está falando da semifinal, que vai ser realmente decidido o campeonato, mas tem os desdobramentos também da Taça Rio, né, João? Tem os jogos. Todos tem aí, Marcão? Tem os jogos de ida e jogos de volta. Vamos lá, Taça Rio então, semifinal. As semifinais será Audax e Nova Iguaçu, jogo de ida, Resende e Portuguesa. E o Resende, a Portuguesa recebe o Resende no próximo dia 24, e o Nova Iguaçu e o Audax jogam no próximo dia 23. Isso seriam os jogos de volta, né? De volta. Certo. Hoje nós temos... Hoje temos Audax e Nova Iguaçu e amanhã Resende e Portuguesa. Bom, vamos lá então. A gente tem que comentar sobre os jogos, principalmente, evidentemente que nós vamos focar no Campeonato Carioca. E a gente vai falar jogo a jogo logo após o intervalo comercial. Beleza. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube, a emoção simples, a comunicação que você gosta. Atenção comerciante, atenção dona de casa, você quer fazer economia? Olha as ofertas do Mineirão aí. Linguiça para churrasco Rivelli, quilo 10,80. Ave Feste temperada congelada, quilo 4,98. Lombo suíno congelado, quilo 13,80. Ofertas válidas até 20 de março. Mineirão Atacarejo, mais perto, mais barato. A imagem da sua empresa merece o melhor cuidado. E a Gráfica Palos tem as melhores ferramentas para garantir os melhores resultados. Panfletos, cartazes, etiquetas térmicas para balanças, cartões de visita, convites, envelopes, etiquetas e sacolas com a melhor qualidade e menor preço da região. Na hora de impressionar, fale com o pessoal da Gráfica Palos. Solicite seu orçamento e tenha a certeza do melhor preço. Gráfica Palos. Fone 3551-4054 e o WhatsApp 988626514. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Clube FM, 74 anos. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. Bom, bora falar desse clássico dos milhões, começando então com esse Flamengo e Vasco. João Augusto, para abrir o Panorama Esportivo aqui, eu quero saber seu palpite. O Flamengo ganha ou perde, levando em conta que o Vasco, para conseguir a classificação, precisaria de, no mínimo, 2 gols para poder levar para os pênaltis, né? 2 gols de diferença, né? 2 gols de diferença. Olha, Rafael, o Flamengo tá com a faca, a marmelada, o queijo. Só cortar e botar o queijo na marmelada e mandar pro papo, entendeu?
O absoluto Flamengo, apesar que no primeiro jogo, em relação ao momento de Flamengo e Vasco da Gama, foi duro, né? Foi 1-0, então, apertadíssimo, mas agora é outra história, é outro momento, mas ao mesmo tempo, Rafael, eu penso que o Vasco já vai jogar a vida. O Vasco vai morder na grama. Ô Marcão, só que o Vasco joga, só para poder deixar bem mais claro pro nosso amigo ouvinte aqui, ó. O Vasco, ele tem a desvantagem. O que seria isso? Qualquer empate é do Flamengo. Então o que acontece? Como o Flamengo já ganhou o primeiro jogo de 1-0, o Flamengo pode ainda perder por 1-0, que ainda assim estaria classificado. Pro Flamengo perder a classificação, o Vasco precisaria fazer 2 gols ou mais. Você acredita que o time do Zé Ricardo pode aprontar a esse ponto? A gente fala que é um clássico e tudo mais, mas é uma disparidade muito grande. Não acredito, Rafael. Para mim, eu disse dias atrás, o Flamengo ia ganhar os 2 jogos do Vasco, e eu ainda aposto que vai ganhar os 2 jogos do Vasco da Gama. O Vasco da Gama não pode acontecer. E no futebol tudo pode acontecer, mas não acredito não. O Flamengo vai ganhar de novo do Vasco. O time do Flamengo é muito superior ao Vasco da Gama. Pode dar um apertozinho ali em alguns minutos, isso, aquilo, mas é só isso que pode acontecer. Flamengo ganha de novo. Agora, o Coelho, em caso de uma desclassificação do Vasco, perdendo 2 jogos pro Flamengo, ou seja, pode perder 3 jogos em menos de um mês. Isso aí muda alguma coisa nas ambições do Vasco para a temporada? Liga um sinal de alerta? Qual é a experiência que ficaria? Eu acho que isso passa a ser prejudicial para o Vasco com relação à Série B que vai disputar. O Campeonato Carioca, não vejo essa preocupação. Os vascaínos são sabedores da diferença que existe em relação não só ao Flamengo, mas também ao Fluminense. Então o Vasco, tanto o Vasco quanto o Botafogo, são equipes já mais modestas, falando em relação a plantel. Então esses times agora podem superar alguma coisa na vontade. Muda muito para o Vasco se ele conseguir um empate ou uma vitória. Tem que fazer um gol rápido. Um gol rápido. Agora, é muito difícil. Pela qualidade de elenco das duas equipes, eu falei em outras oportunidades que os reservas da equipe do Flamengo, todos os reservas do Flamengo, seriam titulares na equipe do Vasco, sem exceção. Ô João, a gente tem um provável Flamengo aqui com Hugo no gol, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Felipe Luiz. Ele mantém os 3, inclusive com Felipe Luiz na zaga. Aí ele entra com Rodinei, Williarão e João Gomes, Lázaro, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. Olha, você Rafael, concorda com essa escalação ou mudaria alguém? Não, Lázaro. O Bruno Henrique está lesionado. Tudo indica que o Lázaro vai para o lugar do Bruno Henrique. Não, eu diria que o seu Paulo Souza, na minha opinião, bateu fora do bom. Por quê? Tem Pedro, tem Vitinho, quem tem outra opção no lugar do Lázaro. Nada contra o Lázaro, de forma alguma. Marinho, como nós falamos, gente, Marinho. E o Andrés Pereira também é banco. Então, Rafael, Mateuzinho, banco do Rodinei. Mas o Paulo Souza, ele está fritando, ele está dando um gelo incrível no Marinho. Na minha opinião, gente, Lázaro, nada contra o jogador, está começando agora. E Marinho, se o Marinho se conscientizar, tem hora que ocupa o jogador também. Bola ele tem, caixa ele tem, falta um pouco de vontade dele e ser mais humilde. Mas eu entraria, quantas opções tem pro lugar do Bruno Henrique, ele vai colocar o Lázaro. Ontem, inclusive na imprensa esportiva, a questão era o que o Vasco precisa fazer para poder surpreender o Flamengo. E a gente está falando porque, assim, por mais que é um clássico, e a gente sempre fala que clássico não tem favorito, o Vasco precisa realmente fazer a diferença. O que seria essa diferença, Marcão? Milagre. Então, pois é. Só um milagre pro Vasco ganhar do Flamengo, senão é difícil. Eu vejo essa diferença do Vasco, que foi a mesma performance que ele teve nas 2 primeiras partidas. Ele sabia da inferioridade com relação à equipe do Flamengo, mas ele se desdobrou na vontade, na garra, na luta. Tanto é que vendeu caro as 2 derrotas. Então, inclusive no segundo tempo da última partida, o Vasco jogou até melhor. Sim. E se você vê o primeiro jogo, o Flamengo fez o 2-1
com chute de fora da área do Arrascaeta, aos 48 minutos do segundo tempo. Então, esse último jogo perdeu de 1-0, gol de pênalti e tudo mais. A forma com que os jogadores do Vasco se dedicam dentro de campo, tentando a superação com relação à qualidade e tudo. Então precisa de marcação forte. Sim. É marcação forte. É o que ele está fazendo. Da mesma forma, voltando um pouquinho, como o Palmeiras fez a marcação forte em cima do Corinthians. João, bora falar então de Campeonato Mineiro. Saímos assim do Campeonato Carioca. Eu pedi o palpite, mas a gente pega tudo no final então, vai. Valendo dizer que é a última rodada da primeira fase. Hoje já saiu os 4 considerados que vai disputar e já abre também os 2 rebaixados. Todos os jogos programados para este sábado, no mesmo horário, 16h30. No Mineirão, aí o Clube Atlético Mineiro recebendo a Associação Veterana de Poços de Caldas, a Caldense. E o América enfrenta o Tombense no Independência, e todos já com esse horário, 16h30. No jogo em Portugal, em São João del Rei, o Atlético recebe o Vila Nova. No Pedro Alves do Nascimento, lá o Pedrão, em patrocínio CAP, Clube Atlético Patrocinense, recebendo o Cruzeiro. E o jogo da morte aí no Manduzão, em Pouso Alegre e Uberlândia define a situação de rebaixados. E no Zona Maciel, o RT recebe o Democrata de Governador Valadares. João, começando o Atlético Mineiro, então, encarando a Caldense. Até então temos os 2 aí classificados, porém, tem bastante coisa em jogo. O Galo quer garantir a primeira colocação no geral, e um empate é suficiente para isso. Olha, Rafael, deixa eu começar aqui pela veterana de Poços de Caldas, a Caldense. Uma semana bastante conturbada lá na veterana de Poços de Caldas. A diretoria da Caldense rescindiu um contrato de 2 jogadores, 2 atacantes, primordiais da equipe, né? Um é o Pardal e o outro é o João Diogo. O João Diogo é um dos artilheiros da competição do Campeonato Mineiro, tem 5 gols por ato de indisciplina. Aí a diretoria da Caldense rescindiu o contrato desses 2 jogadores, que fazem muita falta hoje para encarar o Atlético no Mineirão. Mas a seriedade, a diretoria é muito séria, trabalha certo, o jogador pisou na bola, bateu fora do bumbo, apesar que é um dos artilheiros, mas a Caldense vai sentir muita falta hoje, principalmente do João Diogo, que é o artilheiro. Agora, quanto ao Atlético, aí o Mohamed, né, vai com algumas modificações, algumas alterações, mas a gente entende que o Atlético hoje tem mais bola, o Atlético tem mais time, tem mais caixa do que a própria Caldense. Provável Atlético você tem aí? Eu tenho provável Atlético aqui. Vamos lá. Rafael, atrás vai Guga, Natan Silva, Diego Godin e Guilherme Arana. Meio campo tem Otávio, que vem correspondendo, apesar de que o Alan está machucado. Jair, Zarate, Nátio, Fernandes na frente, Hulk e o Keno. É um Atlético forte, hein? Marcão, é o que tem para hoje, levando em conta que também nós não temos hoje o Júnior Alonso, o Arana, o Vargas e provavelmente Savarino serão ausências. E não hoje. Tem o Everton também, né? O Everton goleiro também. O Vargas é reserva no Atlético, né? Agora, o resto faz falta. O Guilherme Arana, principalmente na lateral, faz falta. O João até colocou ele na provável escalação ali, mas tem uma possibilidade de não jogar por conta que, inclusive na matéria da Globo tá assim, Alonso, Godin, Arana, Vargas e provavelmente Jefferson Savarino serão ausências contra o adversário do Atlético nos 2 jogos das semifinais. Por conta das eliminatórias da seleção. Portanto, hoje deve manter no time normalmente. Agora, o que chama atenção é porque é força máxima e o Atlético não quer correr o risco de perder essa vantagem para as próximas fases. Exatamente, Rafael. Ele não tem nem o porquê ter medo da Caldense, né? Com esse time aí, até o time reserva é melhor que o time da Caldense. Apesar da Caldense estar fazendo um grande campeonato mineiro, mas o Atlético Mineiro tem por obrigação de vencer a Caldense. Agora, Coelho, a Caldense sempre vendeu caro. O ano passado, por sinal, ganhou dos 3. Ganhou dos 3 grandes. Ganhou do América, ganhou do Cruzeiro e ganhou do América. O que a Caldense precisa fazer realmente para conseguir surpreender o Galo no jogo de hoje? É um jogo muito difícil para a Caldense. Se fosse em Poços de Caldas, aí seria um pouco diferente. Mas jogando no Mineirão, se bem que o ano passado a Caldense ganhou os 3 jogos dos grandes, sendo 2 no Mineirão. E tem uma outra coisa interessante, que esse jogo, ele é ainda da fase de classificação, mas num espaço muito curto de tempo, nós vamos ter 3 Atlético e Caldense.
porque os dois, a Caldense está em Terminando quarto. assim o campeonato, né? Termina, mas vai terminar assim, né? A questão aqui da Caldense não muda mais. Não muda. O que mudaria é, no caso, um Cruzeiro conseguir a primeira colocação. Sim, mas o Atlético e Caldense não vai mudar. Pode mudar. Se o Cruzeiro que hoje tem 22... mas o Cruzeiro não consegue. Não, assim, matematicamente tem a possibilidade. Sim, mas eu não vejo. Para isso, o Cruzeiro precisa ganhar, a Caldense precisa perder. E aí você fala de saldo de gol, que hoje, o que difere de um para o outro seriam 4 gols. 4 gols. Ou mas seja, são 3 pontos e 4 gols, né? Isso. Então, aí o que acontece? No caso de vitória da Caldense e uma vitória do Cruzeiro frente ao CAP, o Patrocinense, automaticamente poderia dar a primeira colocação ao Cruzeiro ou também o Atlético. Porque o Atlético também tem 22 pontos e dependendo do resultado com o Vila Nova, conseguindo tirar um saldo de 5 gols, ele poderia surpreender e pegar a primeira colocação, João. Esse saldo de 5 gols, ele cai por terra no caso de uma derrota. Sim, porque aí exatamente, ele pode virar 14, 12, enfim. Vai depender muito da Caldense. Muito da Caldense. Agora, são 3 jogos seguidos. Você acha que muda alguma coisa? Entre Atlético e Caldense. Muda alguma coisa, João? Rafael, vai manter, né, o Caldense, a possibilidade, as manobras que é preciso acontecer na rodada é muito gigantesca. Então acredito que vai ficar por aí mesmo, nesses 4 aí, Atlético, Caldense, Cruzeiro e o Atlético. Agora, falando da zona da degola lá, Marcão, o Pouso Alegre tem uma tarefa ingrata para ser feita. É difícil? Demais. É provável? Talvez não. Mas ontem, falando com o Silvano Viana, lá de Pouso Alegre, ele inclusive manifestou pra gente que ainda dá. O pessoal lá tem esperança que dá, porque o Pouso Alegre melhorou o nível de futebol apresentado nos últimos jogos. E pra você? Olha, Rafael, eu vou te falar uma verdade pra você. Dá. Matematicamente, dá pro Pouso Alegre escapar do rebaixamento? Dá. Desde que o RT e Patrocinense perca. Depende dessa derrota dos dois. Exatamente. E o Pouso Alegre vence o seu jogo contra o Uberlândia. Ele escaparia do rebaixamento. No caso, o Pouso Alegre também poderia empurrar o Uberlândia para próprio rebaixamento se ele conseguisse uma vantagem um pouco mais elástica. No mínimo de 2 gols. Mínimo de 2 gols. Só que assim, se a gente coloca, por exemplo, o Pouso Alegre, ele com uma possibilidade de ganhar, e o RT, por exemplo, que vai ter um jogo, digamos que não é dos piores, mas vai pegar o Democrata de Governador Valadares. E o RT ganhou, acabou para ele nessa circunstância. Aí que tá. Por exemplo, a Patrocinense, mesmo jogando em casa, tem um jogo dificílimo que é contra o Cruzeiro. Então isso aí já e ela só tem 7 pontos. É 1 ponto só a mais. Se o RT e Patrocinense empatarem e o Pouso Alegre ganhar, ele sai Tá livre. Ele tá livre. Agora, então eu acho que só depende do Pouso Alegre. Praticamente. Eu acho que ele não tem que pensar nos outros, ele tem que pensar nele. Exatamente. Vou lá, eu vou a campo e vou ganhar. Vou garantir os 3 pontos. Se na combinação der certo, lindo, maravilhoso. Agora, se não der, fez a sua parte. Deixaram muito para a última hora, né? O nível do campeonato, você pode ver que a disparidade é grande. A ponta está com 25, 22 e aqui o meio é 11 pontos, quer dizer, 50%. Agora, o problema é pegar aqui 10 jogos, ganhar um jogo, João Augusto. Rafael, Pouso Alegre deixou para correr atrás da mistura no final da competição. Respeito muito o seu presidente Paulo da Pinta, mas, gente, é o presidente que dirige, é o presidente que comanda, está vendo que desde o início da competição, o time que fez para o Campeonato Mineiro, hoje ele não está dando liga, deixou para buscar agora, 4 ou 5 jogadores nas últimas rodadas. A situação do Pouso Alegre, gente, ela é escura. A situação do Pouso Alegre, ela é negra, gente. Todo mundo está vendo. Agora, isso é verdade. Ele não é, ele tem que vencer o jogo. Essa situação, eu até discordo um pouco aqui da mesa, tem que pensar nele, claro, tem que vencer o jogo. Mas, gente, depende dos outros, não é só dele. Eu quero ganhar, pelo menos para honrar a camisa. Agora, um fato que chama muita atenção desse Pouso Alegre é que ele veio do ano passado, ele fez um campeonato formidável. Sim. Ele reforçou, ele manteve a estrutura, ele manteve o time, ele melhorou a estrutura física.
E aí o que acontece? Entrou na Copa do Brasil, conseguiu passar da primeira fase, entrou numa grana boa, pelo menos 1.300.000 no bolso, e na hora que era pra ganhar o 10, pra falar assim, ó, tá se mantendo, ele não precisava pegar as cabeças ali, mas que se mantesse na Série A do Campeonato Mineiro. Aí vai fazer o ping-pong e não dá certo. Aí é o começo do fim, porque ele tem que manter. E outra coisa, essa última rodada onde o Pouso Alegre enfrentou o Cruzeiro, essa goleada que ele sofreu do Cruzeiro foi extremamente difícil e complicada para ele, complicou ainda mais a vida dele com esse placar elástico. Agora, eu não sei, eu vejo que o João, não discordando dele, mas eu acho que para a gente analisar o trabalho do Coelho, principalmente num time de interior, os bastidores falam muito, o problema financeiro é gritante. Então, do Pouso Alegre não tá não. Então, não, é isso que eu vou chegar lá. Quer dizer, aí o que acontece? Porque o Pouso Alegre tem uma estrutura boa, e o que é mais importante, ele tem o apoio de toda a cidade, tanto dos torcedores quanto do poder municipal. Investe, melhora as coisas e tudo. Agora, o que não dá para entender é por que chega dentro dessa qualidade que tem, de todos esses atributos, chega numa condição dessa. Eu acho que é muito simples de responder essa pergunta. E assim, sem medo de errar, eu digo o seguinte, que o problema foi que subiu na cabeça muito rápido. Eles começaram, fizeram um bom trabalho ano passado, e aí o que acontece? Na hora que falava assim, ó, agora nós vamos consolidar, eles acharam que eles já estavam consolidados. Mas aí é o tamanho do tombo. Mas eles, Rafael, eu acho que teriam que mudar um pouco essa mentalidade, porque eles ainda têm a Série B, D do Campeonato Brasileiro. Sim, mas não é um time que vai disputar só o primeiro semestre ou o primeiro o terço do ano. Continua. Deixa eu aqui fazer a minha réplica. Pouso Alegre, com todo esse investimento que ele posicionou, o Tamé Senhaca pedindo para cair. E se não tivesse dinheiro, hoje já tinha caído desde a primeira rodada. É ruim a administração, na minha opinião, dessa temporada. Seu Paulo da Pedra, que foi um excelente jogador, esse ano não está correspondendo à altura. Gente, é verdade. Bom, vamos ver. É verdade, mas deixa o Pouso Alegre se virar. Vamos ver. Acredita que se salva ou não? Bate pronto, sem pestanejar. Não. Eu acho que salva. Não salva. Eu acho que também não salva, não. Eu acho difícil. Rápido intervalo comercial, já voltamos com o Panorama Esportivo. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. É muito mais Rádio Clube. A imagem da sua empresa merece o melhor cuidado. E a Gráfica Palos tem as melhores ferramentas para garantir os melhores resultados. Panfletos, cartazes, etiquetas térmicas para balanças, cartões de visita, convites, envelopes, etiquetas e sacolas com a melhor qualidade e menor preço da região. Na hora de impressionar, fale com o pessoal da Gráfica Palos. Solicite seu orçamento e tenha a certeza do melhor preço. Gráfica Palos. Fone 3551-4054 e o WhatsApp 98862-6514. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Deus não te rejeita. Apresenta em Guaxupé. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Anderson Freire Banda. Um show com muito louvor e adoração. Dia 19 de março no Clube Guaxupé. Anderson Freire Banda. Acalma o meu coração. Ingressos antecipados em Guaxupé, na Banca Martins e no Salão do Agnelos Barbier. Em Guaranésia, na Fabi Modas. Em Juruáia, Casa do Cowboy e através do site www.quero2ingressos.com. Informações ligue 99921-9881. Anderson Freire em Guaxupé. Adoração e fé. Realização Grupo DM Produções.
Clube FM, 74 anos. O nosso melhor presente é estar presente no seu lar. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. Rapidamente, atenção, rapidamente, Campeonato Gaúcho. Tá aí, jogo semifinais acontece hoje, sábado, lá no Beira-Rio, 16h30, Internacional e Grêmio, no seu número de 436 jogos aí no Grenal. E a outra semifinal acontece amanhã, lá no estádio Bento Freitas, em Pelotas, Brasil de Pelotas e Ipiranga de Erechim. Marcão, no jogo agora pela primeira fase, o Internacional passeou e amassou o Grêmio. A ponta do Grêmio dá o primeiro chute ao gol aos 40 do primeiro tempo e mesmo assim não foi aquele chute ao gol. Você acha que essa superioridade que teve no primeiro jogo permanece para esse ou não? Rafael, eu acho que sim. O Inter está apresentando, não está aquela glória do futebol, mas pro gaúcho está excelente. E o Grêmio também está numa tiriça danada. Eu acho que o Inter vai fazer a mesma coisa com o Flamengo. O Inter vai ganhar uns 2 jogos do Grêmio. Agora, Coelho, a gente fala de um jogo que foi muito discrepante de um time para o outro na primeira fase do gaúcho. O Roger Machado, em caso de derrota hoje, você acha que balança? Balança, opa, não tenha dúvida, porque ele já tomou uma sapatada na perda da vaga da Copa Brasil, o que aconteceu também com a equipe do Internacional. Só que Grenal é tudo na vida do gaúcho. Quem é Grêmio, quem é Inter. Então isso dispensa treinador e dá estabilidade a treinador. São as duas pontas. Foi o que aconteceu com o Medina. O Medina vinha, a campanha do Medina é muito ruim. Tava na marca do pênalti, ganhou um Grenal, ganhou sobrevida. João, volta do Ferreirinha, pode mudar o jogo? Pode mudar, jogador de quebra-linha, velocidade, jogador de lado, de beirada, faz a força, faz a sua opção. Um problema aí, tá com dificuldade, tá lesionado, é o Diego Souza, né? Caso ele não vá para o jogo, Elias deverá aí comandar o ataque do Grêmio. Mas o Ferreirinha, ele é muito importante hoje no ataque do Grêmio. O que eu acho interessante aqui é que o Grêmio, o Roger Machado está improvisando o zagueiro Rodrigues na lateral direita e não está colocando o Oreiudo do Orejuela. É o fim da picada, né? Rafael, eu não concordo com o treinador, que arrebenta com o jogador. O Orejuela, ele não é tão ruim desse jeito, gente. João, você ele viu não é péssimo jogador, está sendo improvisado, né? Os últimos jogos dele, todos ele fez burrada, todos, sem exceção. Eu faria o mesmo que o Roger. Eu improvisaria um zagueiro, não vai ter a força efetiva pro ataque, mas defensivamente não compromete. Não, Rafael, mas cadê o substituto, o lateral? Bota o moleque da base, alguém lá da posição, da função. Era o Wanderson, né, que foi vendido pro Mônaco. O Rodrigo, ele fica cambeta, ele fica desajustado na Mas posição. ele pode entrar, João, num 3-5-2, alguma coisa assim. Ele vai jogar no 4-3-3. 4-3-3, então. Aí já é mais complicado, porque ele precisa de um auxílio pela lateral. Agora, quem é um volante jogando na lateral já tem mais facilidade, um apoio e tudo. Agora, o zagueirão saindo para lateral já fica mais difícil. Por sua vez, o Inter deve ir a campo, Marcão, com um ataque aqui de pessoas conhecidas: Edenilson, Maurício, Tyson e David. Inclusive o David fez o gol no jogo, no Grenal, na primeira fase. Não, se for analisar o ataque do Inter com o ataque do Grêmio, você tirando o Ferreirinha, o ataque do Inter é 1000 vezes melhor, porque o Ferreirinha que desmonta no ataque do Grêmio. Se não jogar o Diego Souza, né? Vai jogar o Elias. Não, mas mesmo com o Diego Souza e Ferreirinha, o ataque do Inter ainda é melhor. Bom, fechado assim, vamos para o Campeonato Paulista. Temos muitas coisas para falar. Inclusive, hoje começa a 12ª, a última rodada da primeira fase. Vamos aos jogos. Valendo dizer que todos os jogos programados para as 16 horas. Acontece lá no Bruno José Daniel, em Santo André. Santo André jogando com a Inter de Limeira. E na Fonte Luminosa, a Ferroviária, tentando escapar de vez do rebaixamento, recebe o Mirassol, que por sua vez tem toda a vontade de vencer para classificar no grupo C.
No Moisés Lucarelli, em Campinas, a Ponte Preta recebe a equipe do Ituano. Lá no Urbano Caldeira, na Vila Belmiro, Santos Futebol Clube e Água Santa. Em São Bernardo, no 1º de maio, o São Bernardo recebe o Guarani. O São Bernardo classificado e o Guarani tentando a classificação. E no Morumbi, o São Paulo recebe o Botafogo de Ribeirão Preto. Completando amanhã mais 2 jogos, 16 horas, lá em Novo Horizonte, Novo Horizontino e Corinthians. Na Bia Bichedi, em Bragança Paulista, um jogo de 2 classificados, o Bragantino recebe a equipe do Palmeiras. Nós não vamos demorar em cada um, porque nós vamos ter que falar de todos os jogos, por conta que um jogo influencia diretamente no outro. Marcão, Santo André e Inter de Limeira, os dois como segundo colocados nos seus grupos e querem a classificação. Para você aqui, tem algum time que leva vantagem? Olha, o Santo André leva vantagem por jogar em casa, né? A torcida apoiando, e o Santo André necessita realmente da vitória para ir a 15 pontos, porque o Santos vem aí embalado, né? E pega o Água Santa também na Vila Belmiro. Embalado, mas nem tanto. Mais ou menos. Mas pega o último jogo do Santos é o Água Santa na Vila Belmiro. Eu creio que o Santos não perca esse jogo. Aí o Santo André tem que, por obrigação, vencer em casa a Inter de Limeira. Agora, se tivesse que apostar num dos dois aqui, Coelho, realmente aposta no Santo André, levando em conta que vale a classificação para os dois. Difícil. Eu, na posição de, se eu for falar com o coração, eu vou falar que eu vou torcer para a Inter de Limeira. Mas o Santo André jogando em casa leva uma pequena vantagem. Agora, dos últimos jogos que eu acompanhei, tanto do Santo André quanto o Inter de Limeira, futebol, falando desportivamente, eu prefiro a Inter de Limeira, João Augusto. Nesses últimos jogos, você foi muito objetivo, a Inter está mais motivada, diríamos assim, que o próprio Santo André. Gente, o Santo André, é a vida do Santo André, é uma vitória e está classificado. Contra a Inter de Limeira jogando fora. Eu vou cravar aqui, eu vou acreditar que o Santo André vai buscar essa vaga. Bom, o segundo jogo também é importante porque define 2 pontos. A Ferroviária precisa ganhar ou empatar para não ter chance nenhuma de cair. Por sua vez, o Mirassol precisa ganhar e depender de outros resultados para que ele classifique no grupo C. Marcão, e aí? Mirassol, que estava vindo muito bem, começou a jogar mal. Vem de 3 resultados que não foram favoráveis. Dá para apostar ainda? Ainda dá ou não? Dá, Rafael, dá sim. Aqui dá, porque os 3 estão embolados, né? O Palmeiras está disparado no grupo, mas Ituano, Botafogo e Mirassol, um deles vai enfrentar o Palmeiras nas quartas de final. Mas a gente fala pelo seguinte, o Mirassol, ele perdeu nas últimas 3 rodadas, ele perdeu dos 9 pontos, ganhou 2. Ele estava disparado também. Ele perdeu no caso da segunda colocação e foi para a última. A classificação dele está muito difícil, porque o Botafogo e o Ituano já tem 18, ele tem 17. Então, mas aí... Então é o que nós estávamos falando. Ele tem que torcer para os 2 perder e ele ganhar. É muito difícil. Mas se ele empatar, se os 2 perderem com um empate, dependendo da condição aqui, empate, ele tem o saldo de gol dele. O do Ituano tem muito melhor. Agora, o Botafogo pega o São Paulo no Morumbi. E aí que acontece? Que influencia diretamente desse grupo. Só que por sua vez tem um Ituano que pega a fraca Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Mas a Ponte vai... Mas se a Ponte precisasse assim, a minha percepção é que se a Ponte precisasse de 2-0, dava para buscar. Mas a Ponte precisa tirar 8 gols de saldo, João. Olha, eu tô conseguindo ver o Mirassol ganhando da Ferroviária, o time muito ajustado, a Ferroviária aí lutando por alguma coisa na competição, permanecer, classificação ficou difícil para a Ferroviária. Não dá mais. Ela vai permanecer. Agora veja assim, o Mirassol com tudo, entendeu? Vai com tudo. E o São Paulo ganhando do Botafogo. E quem sabe a Ponte, gente, é difícil. O Mirassol tem que. Aí que eu vou dizer, o Mirassol tem que fazer o seu. Vencer, depois ver o que é que deixa a bola rolar. Então, mas tem chance de classificar. Mas já engatado nisso, você acredita que a Ponte você acredita que o Ituano perca para a Ponte Preta? Olha, é difícil, mas o Ituano, gente, tá lá em cima, a Ponte Preta tá aí no bico do corpo, tá difícil. O Ituano ganha da Ponte Preta, mesmo jogando fora de casa. Agora, o Santos e Água Santa, Coelho, os 2 times aqui, ainda dependendo da combinação de resultados, evidentemente, que podem cair para a Série B a Série A2 do Campeonato Paulista. Agora, um empate salva os 2. Então, isso que eu ia falar para você. Com o empate, os 2 se salvam abraçados. Então, agora, a busca do Santos, do Busto, principalmente, o novo treinador do Santos, é muito grande por essa vitória.
E também os jogadores precisam disso para dar uma aliviada em todo o clima dentro da Vila Belmiro, junto da torcida. Dentro de poderio, o momento do Santos é muito crítico, muito difícil, mas eu acredito que o Santos pode. O melhor resultado para os dois é o empate. Agora, ô Marcão, nos últimos 5 jogos do Santos foram 3 derrotas e 2 empates. Por sua vez, a gente está falando desse confronto direto, o Água Santa foram 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. No retrospecto dos últimos 5 jogos, a Água Santa na frente. Olha, Rafael, mesmo assim, eu não acredito que o Água Santa venha surpreender o Santos dentro da Vila Belmiro. E, na minha opinião, eu já cravo aqui Ponte Preta e Novo Horizontino rebaixados para a Série A2 do Paulistão. Esse aí é o mais provável que aconteça. Não, acho que não vai sair disso. Infelizmente, a Macaca vai disputar a Série A2. Bom, um jogo também que pro São Bernardo não vai mudar muita coisa não, mas pro Guarani sim. O Guarani precisa desses 3 pontos, João Augusto, e depender de um resultado adverso da Inter de Limeira para que consiga a classificação no Grupo A. É possível ou você acha improvável? Olha, Rafael, São Bernardo, campanha brilhante que faz esse time de futebol. Desde o início, meio até o final dessa primeira parte da competição, vem mostrando toda a competência, qualidade, principalmente jogando em casa, conseguindo os resultados, pontos positivos. Estou conseguindo ver a vitória do São Bernardo diante do Guarani. O Guarani deu umas cochiladas, deu umas vaciladas nesses últimos jogos, né? Impossibilitado de classificação. Mas estou aí analisando São Bernardo vencendo o Guarani e buscando a vaga para outra fase. Agora, a gente tem também, Marcão, sobre esse jogo, o São Bernardo já não busca nada também, já está classificado, está garantido e acabou. Agora, a gente fala de um Guarani que não vem bem, nos últimos 5 jogos perdeu 3. Ele começou bem o campeonato, é a mesma situação de outros times que falamos agora. Dá para buscar? Dá. Na minha opinião, dá para vencer o São Bernardo lá. O São Bernardo já classificado, não vai com pode nem ir com toda a força em cima do Guarani. O Guarani tem uma boa equipe e luta pela classificação, mesmo dependendo do resultado da Inter de Limeira. O Coelho, é um dos poucos times que para ele tanto faz como tanto fez nessa última rodada. É o caso do São Bernardo. E tem, para mim, na minha opinião, Rafael, se você pegar, o João falou da campanha do São Bernardo, realmente foi uma campanha boa, mas ela está caindo com muita força nos últimos jogos. Tanto é nos últimos 5, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Exatamente. Tanto é que as outras equipes que começaram de forma mais devendo mais, são superiores. Por exemplo, o Ituano, Botafogo, Mirassol, todos esses times têm campanha melhor que o São Bernardo. Agora, o Guarani, infelizmente, ele faz partidas, começa super bem, principalmente dentro de casa, e toma virada. Agora, é o jogo para ele que ele precisa ganhar. Eu acho que tem uma chance grande, porque o Guarani tem feito boas partidas fora de casa. Bom, agora falando de São Paulo e Botafogo, João Augusto, nós temos aí um Rogério Ceni que pode poupar nessa última rodada, justamente para zerar os cartões amarelo. São Paulo, provável do Rogério Ceni, deve ir a campo com o Jandrei, Léo e Arboleda, Reinaldo e João Moreira, Andrés, Colorado, Pablo Maia e Igor Gomes, Rigoni, Caleri e Nicão. Mais uma vez o rodízio do Ceni. Mas tem dado certo. Rafael, você pode analisar essa rodagem, né? Dos jogadores do São Paulo. Às vezes eu critico o Rogério Ceni, mas ela é válida. Você pode analisar esse time que vai enfrentar o Botafogo, que você posicionou aí, escalou aí, deu aí. Gente, é um time mal de São Paulo. Da qualidade que tem desses jogadores. E o Botafogo vai correr jogando em casa. Eu diria que o Rogério Ceni está fazendo certo, está fazendo correto. E vem dando resultado. Você pode ver que o São Paulo está girando os jogadores, e os resultados estão chegando. E ele vai continuar fazendo. Mas estou vendo aí o São Paulo ganhando do Botafogo aí no Morumbi. Concorda com ele, João Augusto? Concorda com o João Augusto, Marcos Salomão? Concordo, Rafael, concordo com o João, sim. O São Paulo é muito superior ao time do Botafogo e espero que creio eu que não vai haver surpresa não, é São Paulo ganhando o Botafogo. Agora, Coelho, a gente tem um Botafogo que precisa classificar. Uma outra situação do Botafogo é que me parece, até na metade do campeonato, ele era o melhor visitante. Sim.
Não sei se. Mas ele era o melhor visitante. A maior parte das vitórias dele, o empate, foram conseguidas fora de casa. Então, ele vem para buscar essa classificação. O São Paulo não pode também entrar aí meio devagar numa situação dessa, porque pode complicar. Dos jogadores do São Paulo que tem cartão amarelo, que podem ser poupados para zerar justamente, seriam Éder, Marquinhos, Diego Costa, Miranda e Luciano. Aí entra todo mundo pro mata-mata zerado. Eu acho que é a melhor opção pro Ceni. Concorda, João? E você pode ver o tanto que o São Paulo vai ser importante, Rafael, aqui nessa última rodada, pro Ituano. Vamos dizer que o Ituano perca aí para a Ponte Preta e o São Paulo ganha do Botafogo, o Ituano aí classifica, entendeu? Então o jogo é importante. Agora, como nós falamos, aí o Marcão também disse a mesma coisa, São Paulo soberano, São Paulo para cima, muito mais time que o Botafogo. Bom, falando do Corinthians, agora, do seu Corinthians, eu falo de Corinthians e São Paulo, por conta que os dois estão brigando pela segunda colocação no geral. E hoje isso está sendo definido por conta de 2 gols de saldo. Então é totalmente importante para o São Paulo também fazer saldo, assim como o Corinthians. E o Corinthians que tem essa última rodada em um adversário ridículo. O Novo Horizontino, primeiro rebaixado, com apenas 3 pontos na competição, nenhuma vitória. João, o que esperar desse Corinthians? Vai atropelar? Ou você acha que o Vitor Pereira... Ele tem que entrar igual jogou contra a Ponte, concorda? Olha, Rafael... o Novo Horizontino já rodou desde o começo do campeonato. Mal demais. Eu sempre falo assim, precisamos honrar a camisa, ou precisamos aí ver o distintivo do peito, ou torcedor, enfim. O Novo Horizontino, gente, não tem mais. O Corinthians, sim, precisa. O Corinthians, o Vitor Pereira, precisa arrancar, sabendo já que está rebaixado, mas não vai para brincar, vai para ganhar o jogo, vai para cima. Eu entendo que o Corinthians tem diferença de 2 gols, né? Aí para 2 gols de saldo. O Corinthians vai vencer o Novo Horizontino se precisar só desses 2 gols, com tranquilidade. Não, ele já tem 2. Ou seja, se ele conseguisse um placar mais elástico, mais 3, aí ficaria bem difícil pro São Paulo para tirar, porque teria que fazer 5 em cima do Botafogo, né, Marcão? Com certeza é muito difícil, muito difícil. Agora, a gente fala porque isso aí, claro, que levando em consideração vitórias dos dois e levando a vitória na próxima fase também, acarretaria na decisão da semifinal no Itaquerão e não no Morumbi. E isso pode mudar o jogo, porque o São Paulo não ganha no Itaquerão e o Corinthians não tem ganhado no Morumbi também. Ô Rafael, se você, tudo que a gente dissecou aqui, falou e tudo, eu vejo a diferença do Campeonato Paulista em relação a qualquer um outro campeonato do Brasil, os campeonatos regionais. Você vê que estamos chegando no fim, nós só temos uma certeza, que é o rebaixamento do Novo Horizontino. O resto, o campeonato inteiro está embolado e depende dessa última rodada. Tanto na classificação de grupos, quanto classificação... duas certezas. O rebaixamento do Novo Horizontino e a liderança de geral do Palmeiras no campeonato. O restante, tudo vai ser decidido hoje a partir das 16 horas. E 3 dos 4 confrontos ainda estão em aberto. O campeonato é tão difícil que o Coelho foi bem. Só tem 3 times no campeonato inteiro que não luta por classificação. Que é a Ferroviária, o Novo Horizontino e a Ponte Preta. O resto, tudo eles ainda lutam tem por chance, classificação. Né? Então é um campeonato. Muito bem levantado. É um campeonato que eu acho que é maravilhoso a nível para o torcedor. Então, tudo vai girar em torno dessa última rodada aqui no campeonato, que ela acontece hoje a partir das 16. Temos 2 jogos amanhã. Porém, esses 2 jogos não tem mudança nenhuma na classificação. Uma que o Novo Horizontino já está rebaixado, Palmeiras e Bragantino já classificado e o Corinthians também classificado. Não vai alterar. O que resolveu hoje está resolvido para amanhã. Para amanhã, eu vejo dessa forma. Mas eu fico contente da forma com que é disputado o Campeonato Paulista. Ô João, por sua vez, o Palmeiras também deve vir para essa última rodada, mais uma vez com o Abel fazendo suas experiências, porque já está resolvido, é o primeiro colocado no geral e segue o jogo. Olha, Rafael, eu gosto do trabalho desse moço no Palmeiras. Muitos questionam que ele é enjoado, que é isso, enfim.
Mas eu gosto do trabalho dele porque ele, olha, a gente fala, olha o grupo de jogadores do Palmeiras. Pô, é um time estrelado, é um time de feras. Ele traz todos esses jogadores nas suas mãos. Então, o que ele faz aqui é rodízio, entra esse, você não vai, joga o outro. O trabalho que ele faz é muito importante no Palmeiras, porque ele tem o controle dos jogadores. Mesmo jogando com um time alternativo, ou um time reserva, enfim, o Palmeiras é muito forte, graças ao trabalho do treinador, do técnico, Abel Ferreira. Tem o controle do E a Palmeiras. Leila também, né, João? E a Leila, né? Mas, João, deixa eu fazer mais um levantamento aqui. A vitória do Palmeiras em cima do Bragantino é muito importante, vale 32 pontos. Pelo quê? Porque não sei se eu queria até dizer aos ouvintes que nas quartas de final e semifinal, os pontos continuam sendo computados. Exato. Sim. Então, o Palmeiras vai a 32 pontos. Mesmo com os resultados das quartas de final e semifinal, ninguém alcançaria o Palmeiras e ele faria seus jogos até a final dentro do Allianz Parque. Muito bem lembrado, certinho. Agora, Marcão, a gente está falando também, realmente, isso faz toda a diferença no término da competição e principalmente decidir em casa. Tanto é que ano passado nós tivemos o São Paulo decidindo no Morumbi, empatou o primeiro jogo no Allianz Parque contra o Palmeiras, depois decidiu no Morumbi e ganhou. E isso é fundamental também, gente. A gente tem que levar isso em consideração, que é uma vantagem formidável. Sim. Para fechar o panorama esportivo de hoje, eu quero saber de vocês. Primeiro, quanto fica o Grenal, João Augusto? 1-0 Internacional. Coelho. 2-1 Inter. Marcão. 2-0 Inter. Eu vou apostar no Grêmio, 1-0 Grêmio. Não me pergunte por quê. Só vou apostar no Grêmio. Segundo jogo que eu quero perguntar para vocês. Atlético Mineiro e Caldense. 2-0 Atlético. Coelho. 4-1 Atlético. Marcão. Tá otimista, né? Tá animado. 3-0 pro Atlético Mineiro. Eu acho que não vai ser jogo tão elástico assim não. Vou pôr 2-1 Galo. Acho que 2-1 é um placar interessante. Flamengo e Vasco da Gama, João. 2-0 Flamengo. Coelho. Rapaz, hein? É um jogo complicado nessa. Complicado. Na outra vez eu particularmente achei que o Flamengo ia amassar o Vasco. Mas a garra, a vontade dos jogadores do Vasco foi surpreendente. Eu acho que isso vai acontecer de novo. Mas mesmo assim vai repetir o placar do primeiro jogo, 2-1 Flamengo. Vou postar 1-1. Desculpa, Marcão, te cortei. E eu vou mais além. 3-0 Flamengo. 3-0? 3-0 pro Flamengo. Fora os ameaços. É porque aquela história, se o Vasco sair pra tentar achar os 2 gols, ele vai tomar sacolada. E é o que ele vai ter que fazer. E se ele ficar lá atrás, ele não vai classificar de jeito nenhum. Bom, lembrando que o Panorama Esportivo é um oferecimento de Gráfica Palos. Rafael, a Gráfica Palos é na vanguarda de tratar bem a imagem da sua empresa. A Gráfica Palos, ela tem as melhores ferramentas para garantir esses resultados. A Gráfica Palos trabalha com serviços de panfletagem, etiquetas para balanças térmicas, cartões de visitas, convite, envelopes, etiquetas e sacola com a melhor qualidade e o melhor preço da região. Para que você comprove isso, basta você solicitar um orçamento através dos telefones 3551 4054 ou pelo WhatsApp 988626514. Mas você também pode fazer uma visita ao Carlinhos, ao João Paulo e conhecer o atendimento e ter a certeza de que nós estamos falando com uma empresa de vanguarda na imagem da sua empresa. Bom, pessoal, é isso. Finalizamos assim o Panorama Esportivo. Um bom final de semana para todo mundo. Eu espero que a torcida aí de alguns times fique um pouco triste, outras felizes, porque vai ser um final de semana pesadíssimo com os jogos. Fechou? Fechado. Deixa eu aqui registrar um grande abraço à galera que nos acompanha, parabenizando a nossa dinâmica no Panorama Esportivo. O senhor Ismael, a Daiane, Nayane, Ivone, Luísa, Raul, a Maria, o Daniel, e também aí o Cláudio, palmeirense, o Cuia é flamenguista, o Aguinaldo e o Armando são corintianos, né? A gente fica feliz aí com vocês participando com a gente no Panorama Esportivo, que vai ficando por aqui para voltar aí na próxima semana. Está chegando o Radiolar também, aí a revista social da cidade. Gente, grande abraço, fiquem com Deus, bom final de semana, tchau, tchau e até lá.